Agora, essa questão da isonomia econômica que você falou. Então, para a gente entender, até porque eu que me considero medianamente informado, vou dizer altamente informado sobre o assunto, não sou um especialista, mas eu queria entender, recentemente teve uma notícia de que os candidatos divulgaram os seus gastos de campanha, sua previsão de gastos de campanha. Então tinha candidato que colocou ali que ia gastar no máximo R$5.000. E teve candidato dizendo que vai gastar R$2,5 milhões de reais. Por que essa disparidade toda? Isso não prejudica, então, esse princípio da isonomia? Não, olha só, isso é o seguinte, a lei 9504 diz que até dia 5 de junho do ano da eleição, 5 de julho do ano da eleição, o Congresso Nacional vai editar uma lei dizendo quais são os limites, os gastos máximos de campanha. Essa lei nunca existiu. Então, não existindo essa lei, a própria lei faz a previsão. Enquanto não houver a lei, caberá aos partidos informarem à Justiça Eleitoral qual será o gasto máximo de campanha. Sem teto? Sem limite? Sem teto, sem limite. Quer dizer, sem teto, olha só, a lei não diz teto nem limite. O que vai existir é uma questão de razoabilidade. O que existe é o seguinte, se eu informo que eu vou gastar R$10.000, eu não posso gastar mais de R$10.000 sem uma autorização posterior da Justiça Eleitoral. Então, o que ocorre? Ocorre na prática que, por vezes, os partidos e os candidatos optam para dizer um valor qual eles não gastam, eles não vão gastar, mas que eles têm uma certa folga para não precisar pedir autorização da Justiça Eleitoral para gastar além desse valor. Não significa que eles vão gastar esse valor e pelas prestações de contas eles não gastam esse valor. Eles podem gastar até aquele valor. Sim, agora eu acho a pessoa que disse que vai gastar R$5.000, se ela gastar mais de R$5.000, ela pode ter problema com a Justiça. Pode ter problema com a Justiça Eleitoral. Não? Com certeza. Essa situação. Mas toda essa situação, boa parte dos problemas que nós temos na Justiça Eleitoral decorrem de omissão legislativa, da lei não regulamentar uma situação que é prevista pela própria lei. Hoje nós debatemos a questão da ficha limpa. A questão da ficha limpa ela está prevista na Constituição desde 88. Desde 88 eram previstas causas de inelegibilidade ou a situação que você vai regulamentar de acordo com a vida pregressa do candidato. Isso foi sendo postergado. A Constituição de 88 não é tão recente assim. Mas isso nunca foi regulamentado. Foi regulamentado de forma muito tímida e havia ainda discussões com relação a isso, se a vida pregressa, fora daquelas situações, influiria ou não. E com a pressão é uma lei de iniciativa popular, né? Acabou redundando na lei complementar 135. A discussão hoje é outra. Qual vai ser o alcance de aplicação dessa lei? Que nós começamos o programa falando da situação de insegurança jurídica, né? Mas toda vez que a lei não é clara, ou o legislador se omite, transfere para o judiciário a responsabilidade e a missão de decidir sobre aquela situação. Agora, uma coisa que de onde vem... Outro dia eu estava vendo nas redes sociais um questionamento que me chamou bastante atenção, até pela questão do bom senso, né? Um internauta estava perguntando, né, e estava questionando se, somando todos os salários que um prefeito, por exemplo, vai ganhar ao longo dos 4 anos em que ele vai estar à frente da prefeitura, não dá nem sombra, não faz nem sombra a maior parte desses valores que foi anunciado como previsto para ser gasto durante a campanha. Se o cidadão, né, que está se candidatando a prefeito, ele vai entrar vamos dizer assim, num negócio em que ele vai estar gastando mais do que ele vai ganhar, o que move então? Como é que a coisa se financia? Qual a mecânica da coisa que o eleitor não consegue entender? O internauta partiu do princípio que a campanha é financiada tão somente pelo candidato. Ela não é. Você tem o direito de receber doações que vão financiar a sua campanha. Você tem algumas fontes que você não pode receber dinheiro, né? Mas você tem determinadas... É livre a doação. Se eu quiser doar, qualquer pessoa física pode doar para um candidato respeitado o limite de 10% dos seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior. Então eu posso doar até 10%. Se eu ganhei R$100.000 ano passado, eu posso doar até R$10.000 para o candidato que eu quiser. Perdão, eu posso doar R$10.000 distribuídos nos candidatos que eu quiser. Eu não posso exceder disso somado nos candidatos que eu doei. E para as pessoas jurídicas, elas podem doar até 2%
do rendimento bruto do ano anterior. Então, a campanha é financiada em 90% pela iniciativa privada, né? Há uma discussão grande hoje se haveria se o financiamento público de campanha, a campanha ser financiada tão somente por fontes públicas, tornaria a campanha mais igual, tornaria a campanha e até mais barata. E né? é uma discussão acalorada, é isso, né? Sim, é uma discussão acalorada, é uma discussão que tem que ser discutida seriamente, porque há quem entenda que dinheiro público não é para financiar a campanha, não sei, acho que é um raciocínio muito raso, né? E há quem entenda que ser financiado pelo poder público, estabelecendo justamente o teto, o limite em lei, você garante mais igualdade entre os candidatos. Então, Maurício, para a gente encerrar, qual é o conselho que você dá para o eleitor para que ele escolha bem o seu candidato? A gente está diante aí de um momento que só acontece de 4 em 4 anos, né, que é a eleição para prefeito e para vereadores. Um momento crucial que pode definir o futuro da cidade, né? Se a gente vai ter crescimento ou não, se a gente vai para uma direção ou se vai para outra, se estimula determinadas coisas ou não. Que conselho você dá, né, para quem realmente quer escolher bem, para se sentir bem representado de uma forma geral? A pergunta é muito delicada, porque se eu descrever determinado perfil de candidato que eu quero, eu posso inserir dentro de uma propaganda que não é permitida. Com certeza. O que eu falo para o candidato, que eu falo sempre, é o seguinte: quando ele for votar, ele faz uma pergunta íntima, né? O que eu quero para a minha cidade? Né? E escolha o candidato que ele acha que é compatível com aquele perfil. Que ele seja honesto. Mentir para nós mesmos é o pior tipo de mentira. Né? Que ele saiba exatamente. Se você quer um candidato que de uma forma instantânea te dê um saco de cimento e esqueça completamente da cidade, que ele vote dessa forma, porque isso ele está respondendo sendo honesto com ele. Se quer uma pessoa que possa dar uma perspectiva de futuro para a cidade, ele pense, ele analise e veja qual candidato que ele acha que pode dar uma perspectiva de futuro. Eu acho que nós temos que pensar bem o seguinte: é impossível a gente explicar o estado que nós estamos hoje, independentemente de qualquer coisa, sem nós recorrermos ao passado. Né? Você é jornalista porque no passado você estudou para ser jornalista. Né? Então, a cidade se encontra nessa situação porque recentemente, ou de forma longínqua, nós tivemos coisas que contribuíram para essa situação. Que ele pense muito nisso, né? Que ele analise para saber o que ele vai pensar no futuro. Para ele escolher, eu não quero dizer que ele não deva votar em quem já foi, não é isso. Mas que ele pense no futuro, analisando por que nós estamos nessa situação. Se ele está satisfeito, que ele mantenha. Se ele não está satisfeito, que mude. Que ele seja honesto com ele. Que ele veja quem ele quer, o que ele quer para a cidade, e que ele responda a essa questão na hora de votar. Conheça bem quem está votando, conheça o histórico de quem Sim, nós temos a informação, né? É a mercadoria mais forte que nós temos hoje, né? Você vê quantas oportunidades nós perdemos porque nós às vezes não temos informação, quantas oportunidades nós ganhamos porque nós somos bem informados. Né? A grande revolução da internet é a revolução da informação. Que ele recorra, que ele se informe e que ele vote sendo honesto com ele, o que eu desejo para a cidade. Dr. Maurício Mendes, advogado, considerado por todos, uma unanimidade, aí, o maior especialista em justiça eleitoral aqui de Teresópolis, reconhecidamente. Muito obrigado pela sua presença aqui no Ponto Final. Os seus esclarecimentos aí foram muito importantes. Sua análise também foi muito importante sobre esse momento que a gente vive de 4 em 4 anos, mas talvez pela primeira vez na história de Teresópolis a gente esteja vivendo um momento ainda mais delicado, que vai ser a primeira eleição para prefeito depois da primeira cassação de um prefeito aqui em Teresópolis. Obrigado pela sua participação. Rolf, eu que agradeço não só a participação, mas agradeço o bom nível do programa, a gente ter essa oportunidade de assistir um programa do nível como é o Ponto Final. Obrigado, Maurício. E daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do programa Ponto Final. No próximo bloco nós vamos falar sobre a inauguração da unidade SESI Senai aqui em Teresópolis. Daqui a pouco a gente volta. Até já!